Você provavelmente já ouviu que você é preguiçoso. Disseram que você não tem disciplina, que se sabota, que sua procrastinação é um sinal claro de que você não se importa o suficiente. Ou que, no fundo, você simplesmente não tem o que é preciso para alcançar seus objetivos. Talvez você já tenha se convencido disso, sentindo o peso esmagador da culpa e da frustração a cada tarefa adiada, a cada prazo que se aproxima como uma sombra ameaçadora, roubando sua paz. Mas e se a verdade fosse muito mais profunda? E se o que você sente não é um defeito de caráter, uma falha moral ou uma falta de vontade, mas uma resposta incrivelmente complexa, quase um mecanismo de defesa sofisticado, a um desafio interno que poucas pessoas conseguem nomear com clareza? Imagine por um instante que a procrastinação não é a causa dos seus problemas, mas um sintoma eloquente. Um sinal, um alerta vermelho piscando insistentemente no painel de controle da sua mente, indicando que algo mais profundo, mais intrincado está em jogo. E esse algo mais é, muitas vezes, a síndrome do impostor. Ela não é apenas uma leve dúvida sobre suas capacidades, uma pontada de insegurança passageira. É uma sensação visceral e paralisante de ser uma fraude, um medo constante e avassalador de ser descoberto, de que todos percebam que você não é tão bom quanto pensam, ou pior, que você não merece o lugar, o reconhecimento ou o sucesso que conquistou. É a crença de que tudo é uma questão de tempo, até a verdade vir à tona. Essa sensação de ser uma fraude, de não ser bom o suficiente apesar de todas as evidências externas, não é uma falha moral ou um traço de personalidade fraco. E acento agudo N é verdade, o resultado de um sistema de hiperpercepção altamente desenvolvido, um traço muitas vezes mal compreendido. Vamos renomeá-la para algo mais justo, que reflita sua complexidade e até mesmo seu potencial oculto, o filtro da autenticidade exigente. Pense nisso como um scanner de altíssima resolução, um sistema de inteligência artificial de última geração, instalado no seu cérebro, que está constantemente verificando cada detalhe, cada movimento, cada resultado, em busca da menor imperfeição, da menor lacuna entre o que você é e o que você por acha por o que deveria ser. É um teste de estresse contínuo. Este filtro interno não permite que nada saia, que nada seja concluído ou apresentado, sem uma inspeção rigorosa e exaustiva. E quando ele encontra uma potencial falha, ou mesmo a mera possibilidade de a procrastinação surge não como preguiça, mas como uma estratégia instintiva e poderosa de autoproteção. É a sua mente tentando evitar a dor excruciante da suposta descoberta, da sua inadequação, do julgamento público. É um adiamento do veredito final, uma tentativa desesperada de ganhar mais tempo para polir, revisar, ou até mesmo para evitar completamente a situação que, na sua percepção, revelaria a fraude que você acredita ser. É uma armadura contra o fracasso percebido. Para entender melhor como essa dinâmica se desenrola, vamos mergulhar nas camadas mais profundas do seu cérebro. Ele não está quebrado, não está defeituoso. Ele está funcionando de uma maneira incrivelmente complexa e, por vezes, exaustiva. Podemos identificar 3 módulos centrais que, quando ativados e hiperestimulados pela síndrome do impostor, conspiram para alimentar e perpetuar o ciclo da procrastinação, tornando-o quase inescapável sem autoconhecimento. O primeiro módulo é o que chamo de o vigilante interno. Pense nele como um zelador extremamente meticuloso, mas excessivamente crítico, que habita uma parte profunda do seu cérebro, associada à avaliação de ameaças e ao medo. A amígdala, que detecta potenciais perigos, e o córtex pré-frontal, que se engaja na autoavaliação e no planejamento. Este vigilante está sempre de prontidão, alerta, buscando a menor falha. Este vigilante não se contenta com o bom, nem mesmo com o muito bom. Ele exige o impecável, o absolutamente perfeito. Sua biologia o predispõe a uma hipersensibilidade a potenciais falhas, sejam elas reais e evidentes ou puramente imaginárias. Ele está constantemente buscando evidências de que algo não é perfeito, que não é digno de ser apresentado ao mundo, de ser exposto ao julgamento alheio. É um auditor interno incansável e implacável. A manifestação real disso é um perfeccionismo paralisante e uma análise excessiva que consome tempo e energia.
Você revisa um e-mail 10, 20 vezes antes de enviar, reescreve um parágrafo por hora a fio, adia o início de um projeto, porque a visão do resultado final parece inatingível, monumental. O custo é imenso, paralisia por análise, revisões intermináveis que nunca parecem suficientes, esgotamento mental profundo e a sensação de que o tempo escorrega por entre os dedos, inutilmente. Silêncio. O segundo módulo é o arquivista da inadequação. Este é o seu cérebro construindo e reforçando, de forma quase automática, caminhos neurais, que dão preferência a informações negativas sobre você. É como ter um bibliotecário interno que, quando você tenta se lembrar de suas conquistas, lhe entrega um vasto arquivo de todos os seus fracassos, erros e momentos de vergonha, cuidadosamente catalogados e facilmente acessíveis, enquanto os sucessos ficam empoeirados e esquecidos. Biologicamente, seu cérebro tem uma dificuldade notável em consolidar e internalizar seus sucessos e elogios. O elogio escorrega, a conquista é minimizada com pensamentos como, foi sorte, qualquer um faria, ou, não foi grande coisa, mas o menor erro ou falha é gravado em pedra e revisitado constantemente, como um loop infinito. É uma memória seletiva dolorosa, que privilegia o negativo sobre o positivo, criando uma narrativa interna de insuficiência. A manifestação é clara e dolorosa. Você dispensa elogios com um aceno de mão, atribui qualquer sucesso à sorte ou a fatores externos, e se fixa em um único erro, ignorando uma montanha de acertos e conquistas. O custo é uma sensação constante de não ser bom o suficiente, uma dificuldade em internalizar qualquer feedback positivo, levando ao esgotamento emocional e à perda progressiva de autoconfiança. Você se sente como um balão murchando lentamente, apesar de todos os ventos favoráveis. A procrastinação, nesse contexto, é uma forma de evitar adicionar mais entradas a esse arquivo de fracassos que você carrega. É um mecanismo para atrasar o inevitável, a suposta prova de sua inadequação que você teme a cada novo desafio. Mas o benefício, embora ofuscado pela dor, é a humildade genuína, uma sede contínua por aprendizado e melhoria, e uma autoconsciência profunda, ainda que por vezes distorcida por essa lente negativa. Você é alguém que busca constantemente se aprimorar. E por fim temos o intérprete de expectativas. Este módulo é altamente sintonizado com o ambiente social ao seu redor. Seu cérebro, com neurônios espelho hiperativos e uma alta sensibilidade social, está constantemente lendo, analisando e interpretando as expectativas, as opiniões e até mesmo os julgamentos, reais ou imaginários, dos outros. Você é um radar humano, captando nuances que a maioria ignora. Você superanalisa como os outros o percebem, teme desapontar e sente uma responsabilidade desproporcional pelas opiniões alheias. É como se você tivesse antenas gigantes captando cada vibração social, cada olhar, cada suspiro, transformando-os em um mapa complexo de possíveis aprovações ou desaprovações. A pressão externa se torna uma pressão interna, amplificada e constante. O custo é alto. Ansiedade social, uma tendência a agradar a todos a qualquer custo, people pleasing, e uma dificuldade imensa em estabelecer limites saudáveis. A procrastinação aqui serve para evitar o centro das atenções, para adiar a possibilidade de crítica, de rejeição, ou de não atender a uma expectativa imaginada que parece impossível de ser alcançada. É um desejo de se tornar invisível para evitar o confronto com o olhar alheio. No entanto, o benefício é inestimável e vital. Você é um excelente membro de equipe, um líder naturalmente empático, um comunicador sensível e cuidadoso, e possui uma inteligência emocional acima da média. Você sente o pulso do ambiente, as necessidades não ditas, as tensões ocultas, e tem uma capacidade única de construir pontes e harmonizar relações. Sua sensibilidade é um dom para a conexão humana. Viver com esses módulos operando em alta intensidade é, inegavelmente, mais difícil do que para a maioria das pessoas. O mundo moderno, com suas exigências implacáveis, amplifica esse desgaste de forma exponencial. A cultura da comparação incessante nas redes sociais, a demanda por resultados imediatos e a pressão para parecer
bem e bem edificado o tempo todo, transformam sua complexidade interna em uma fonte constante e exaustiva de energia drenada e estresse. Seu cansaço não é drama, é o resultado natural de um sistema de alta performance que está constantemente superaquecendo, trabalhando em sua capacidade máxima, sem o devido descanso ou reconhecimento. Seu isolamento não é um defeito de caráter ou falta de sociabilidade. É uma tentativa instintiva de seu sistema de se proteger da sobrecarga sensorial e emocional que o mundo moderno impõe. Você não está quebrado, você está exausto, sobrecarregado, precisando de um respiro e de compreensão. Mas por que esses traços, que causam tanta dor e exaustão no mundo contemporâneo, não foram eliminados pela evolução? Se eles são tão difíceis de lidar, por que persistem através das gerações? A resposta reside em sua utilidade fundamental. Eles são, e sempre foram, essenciais para a sobrevivência e o progresso humano em diferentes contextos. Indivíduos com sua sensibilidade aguçada e sua capacidade de análise profunda eram, nas comunidades ancestrais, os sistemas de alerta precoce de suas tribos. Eles percebiam as sutilezas do ambiente, antecipavam perigos que outros ignoravam, liam as emoções complexas do grupo e planejavam estratégias meticulosas para caça, defesa ou migração. Eram os pensadores estratégicos, os observadores atentos, os que salvavam vidas com sua percepção. Eles eram os que garantiam a qualidade na confecção de ferramentas, os que evitavam o erro coletivo na escolha de alimentos, os que poliam as armas até a perfeição, os que questionavam as rotas antes que a tribo se perdesse em território desconhecido. Sua procrastinação era, na verdade, um período crucial de incubação, de avaliação crítica, de refinamento minucioso, assegurando que, quando a ação fosse tomada, ela fosse a mais eficaz e segura possível. Não era inação, era preparação profunda. A síndrome do impostor, vista por essa lente evolutiva e psicológica, não é uma fraqueza a ser erradicada, mas o lado sombrio e desafiador de um superpoder, a capacidade de profunda autocrítica construtiva, e um impulso incessante pela excelência, pela autenticidade e pela verdade. A procrastinação é o grito de socorro desse superpoder quando ele está sobrecarregado, quando a pressão interna e externa se torna insustentável. É um sinal de que algo precisa mudar, não em você, mas na sua abordagem. A grande metáfora para você, para quem se sente assim, é a orquídea. Uma orquídea não é uma planta frágil ou defeituosa. É uma planta que precisa de um ambiente muito específico e condições ideais para florescer em toda a sua glória. Em solo comum, em condições inadequadas, ela murcha e morre. Mas em seu ambiente ideal, com a luz, a umidade e o substrato corretos, ela revela uma beleza e uma complexidade inigualáveis, com flores que duram meses e cores vibrantes que encantam. Sua beleza é exigente, não frágil. O problema não é a orquídea. O problema não é você. É o solo em que você está tentando crescer, o ambiente externo e a forma como você foi ensinado a interagir com ele e com sua própria natureza. Seu potencial máximo, sua beleza mais autêntica, sua capacidade de contribuição mais profunda se revelam quando você aprende a cuidar do seu sistema complexo, a nutrir sua orquídea interior com as condições que ela realmente precisa para prosperar, e não as que o mundo impõe. Não se trata de consertar quem você é, pois você não está quebrado. Trata-se de aprender a operar seu sistema complexo e altamente sensível com um manual de instruções que você está, finalmente, começando a escrever para si mesmo. Este processo de autodescoberta e autocompaixão é fundamental. Isso significa algumas orientações conceituais que podem transformar sua relação com a procrastinação e a síndrome do impostor. Primeiro, estabeleça limites claros e firmes. Entenda que não é sobre fazer mais, é sobre fazer o suficiente e, crucialmente, se permitir descansar sem culpa. Compreenda que a perfeição é um ideal inatingível, um horizonte que se afasta à medida que você se aproxima, não um pré-requisito para a ação ou para o seu valor. Dê a si mesmo a permissão para um bom o suficiente, que, na sua régua de exigência, já é na verdade excelente para a maioria. Abrace a imperfeição produtiva. Segundo, cultive um ambiente de segurança psicológica ao seu redor. Escolha seus solos com sabedoria e discernimento. Cerque-se de pessoas que valorizam sua profundidade,
sua atenção aos detalhes e sua sensibilidade, em vez de rotulá-lo como lento, ansioso ou perfeccionista demais. Busque espaços onde você se sinta compreendido, aceito e seguro para ser quem você é, sem a constante necessidade de provar seu valor ou esconder suas vulnerabilidades. Terceiro, abrace o silêncio e o tempo para si. Tempo para reflexão é crucial para acalmar o vigilante interno, para dessensibilizar o arquivista da inadequação e para permitir que seus sucessos sejam finalmente internalizados. Meditação, journaling ou simplesmente longas caminhadas em silêncio na natureza podem ser seus maiores aliados, criando um espaço mental onde sua voz interior pode se acalmar e se reorganizar. É um investimento na sua própria sanidade. Você não precisa mudar quem você é. Você precisa, sim, entender o seu funcionamento único e proteger essa sensibilidade que, embora às vezes dolorosa e exaustiva, é a fonte da sua capacidade de criar, de inovar, de perceber o mundo com uma profundidade e uma riqueza de detalhes que poucos alcançam. Se essa conversa ressoou com você, se você sentiu um alívio, um reconhecimento ou uma nova clareza sobre suas próprias experiências, talvez seja um sinal de que estamos apenas começando a desvendar as complexidades do seu universo interno. Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Sua experiência é valiosa para todos nós que buscamos compreender e navegar melhor por essa jornada complexa da mente humana.